Muito boa noite a todos, que bom que vocês estão participando de mais um encontro VIP da Escola Safe Saúde, esse centro de educação que visa trazer informações que são embasadas cientificamente, mas alinhadas com a palavra do Senhor, trazendo a perspectiva de saúde da Igreja Adventista para tornar mais claro qual é a nossa missão, qual é de fato o nosso envolvimento nessa obra de saúde e como a gente pode abençoar, alcançar mais pessoas para o reino de Cristo. Esse é o nosso real objetivo. E nós temos, é claro, muitos participantes que não são adventistas, mas são interessados em conhecer um pouco mais sobre esse estilo de vida. Vocês também são muito bem-vindos e fazem parte dessa família. Nós temos, inclusive, muitos alunos da Escola Safe que não são adventistas, mas que estão aqui fazendo também parte deste movimento, porque eles entenderam e entendem que tem uma responsabilidade, né? Quando a gente descobre algo que realmente transforma a nossa vida, a gente não vê como ficar quieto e a gente tem o desejo de compartilhar, de expandir, de levar essa mensagem também a outras pessoas. E Deus é louvado pela vida de cada um de vocês. Nós estamos vivendo em um momento da nossa história onde a gente tem visto uma grande luta, né, espiritual. A gente tem visto, de fato, que o mundo tem caminhado para o fim e nós, como soldados, precisamos nos preparar, né, para combater essa grande guerra que estamos vivendo. E o modo que nós temos de combater é justamente espalhando e difundindo a palavra de Deus, né? E a gente utiliza e entende que uma das formas, não é somente a única forma, mas uma das formas de levarmos essa mensagem através da obra de saúde, onde a gente consegue se conectar com pessoas e então apresentar a Cristo. Que bom, já temos aqui o Dr. Januário, seja bem-vindo. A Marcela também seja muito bem-vindo, vou colocá-los aqui para todo mundo conseguir ver. O Dr. Januário já está com um visual diferente, que bacana. Vamos achar aqui a Marcela também. Vamos colocá-la. E hoje, queridos, o nosso encontro é justamente para a gente conversar um pouquinho mais e entender como que a gente pode ser mais bênção, né? Como que a gente pode utilizar tudo isso que a gente tem aprendido nas aulas do Ceifo Saúde, como que a gente pode colocar isso, né, de uma forma prática, como que a gente pode tá abençoando pessoas na nossa região, quem sabe onde a gente trabalha, na nossa igreja, como que a gente pode se conectar, como que a gente pode fazer isso na prática, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de nós darmos continuidade, gostaria de pedir para o Januário fazer uma oração, convidando o Senhor para estar aqui conosco neste momento. E nós vamos ter depois um bate-papo, uma conversa, e você vai ter oportunidade também de tirar suas dúvidas, de compartilhar, quem sabe, o que está acontecendo aí na sua realidade. Januário, por favor. Boa noite a todos. Todo mundo me ouvindo aí? Vamos fazer uma oração, vamos invocar a presença do Senhor para estar conosco nesse momento. Eterno, nosso Pai, nosso Rei, nessa noite nós invocamos o Teu nome, que a Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nessa noite nós pedimos, por favor, que esteja presente aqui, que nos conceda do Teu Espírito Santo, porque nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Amém. Nós pedimos essa noite que visite a cada pessoa que está aqui, que visite a cada diretor de saúde, a cada voluntário dos clubes de saúde. O Senhor sabe que nós pedimos por isso constantemente, mas nesta noite pedimos mais uma vez que visite com o Espírito Santo a cada um dos nossos diretores, a cada um dos alunos do Ceifo, a cada voluntário do Clube de Saúde, a cada profissional de saúde voluntário, a cada voluntário do Corpo de Saúde, a cada coordenador e a cada departamental. Visita-nos a nós hoje, nesta noite, com o Teu Espírito Santo. Use-nos para fazer a Tua obra de cura na vida das pessoas.
Abençoe cada clube de saúde, que cada um deles seja um lugar de cura, como o Senhor profetizou pela pena inspirada, que cada um seja um farol, um facho de luz a iluminar esse mundo. Esteja conosco nesse preciso momento. Nós pedimos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Que bom, queridos. Eu quero apresentar para vocês, vocês que são alunos dessa turma de 2023 e talvez ainda não tenham encontrado, né? O doutor Januário e a doutora Marcela Borges. Então, o doutor Januário, ele é médico, cirurgião, ele é um dos pioneiros do Clube Vida e Saúde, então, um dos idealizadores. A doutora Marcela, aí, que é mestre em enfermagem, vamos colocar o doutor também, né? Mestre em enfermagem departamental de saúde, ela também é departamental do Ministério da Criança e do Ministério de Adolescentes. Não sei se tem mais algum departamento, depois ela apresenta para vocês, e ela é a pessoa quem elaborou o manual dos clubes Vida e Saúde. Então, hoje a gente está aqui com um time forte para a gente poder tirar as nossas dúvidas, aprender um pouquinho mais. Antes de eu dar a palavra para o Januário, para fazer uma breve introdução aí para a gente sobre os clubes Vida e Saúde, qual que é a relação que a gente tem, inclusive espiritual, né? Onde que entra essa missão, como que a gente pode desenvolver e o porquê que isso é tão importante, a gente precisa deixar claro aqui que na Escola Safe Saúde nós temos os 6 módulos, onde você vai fazendo as suas aulas de acordo com o seu ritmo, nós incentivamos para que faça um módulo por mês, e participe desses encontros que nós fazemos, que são encontros VIPs, né, onde é optativo, opcional, você não é obrigado a estar assistindo, mas é convidado. E também, além dos 6 módulos que estão na plataforma, nós temos os módulos extras, e um deles está falando justamente sobre os clubes Vida e Saúde. Então, ali tem bastante informação, se você tiver alguma dúvida, lá é um bom local para você ir conhecendo e descobrindo um pouquinho mais. Januário, doutor Januário, conta para nós, porque às vezes a gente tem um pouquinho de dúvida, né? O que de fato... Opa, que tem alguém aqui compartilhando a tela, creio que foi sem querer. Ok. Sobre o que é aí, o que seria esses clubes Vida e Saúde, como que entra, da onde que veio essa ideia, como tudo começou, como que nós, adventistas, podemos utilizar essa mensagem na prática. Conta para nós, Januário. Boa noite, queridos. Meu fone deu uma pane aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Boa noite a vocês. É um grande prazer estar aqui hoje. Bom, vamos lá, né? Antes de tudo, eu queria dizer para vocês, eu não sei quem já está familiarizado aqui, quantos de vocês já estão familiarizados com a filosofia do Clube de Saúde e do Corpo Vida e Saúde, mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que não é exatamente uma coisa nova, né? A gente não está aqui querendo reinventar a roda, querendo reinventar o fogo, né? Não é mais um programa para a igreja, mais uma coisa que inventaram para a igreja, mais um programa. Não é essa a ideia, queridos. O objetivo do Clube de Saúde e do Corpo Vida e Saúde é nada mais, nada menos do que apenas colocar na prática aquilo que já nos foi orientado pelo Espírito de Profecia. Tá? Então, o que a gente vai fazer no Corpo Vida e Saúde? O que a gente vai fazer no Clube de Saúde? Aquilo que já está escrito no Espírito de Profecia. Só isso. Tá? Então, a ideia não é criar um novo departamento, uma nova agência. O fato simples é o seguinte: Ellen White escreveu muito mais sobre saúde do que sobre qualquer outro assunto dentro da igreja. Né? Escreveu mais sobre saúde do que sobre escola sabatina, mais do que saúde do que sobre educação, do que sobre comportagem.
Talvez evangelismo ali tenha uma quantidade parecida de volume escrito. Mas é um dos assuntos sobre os quais ela mais falou e é a área da igreja em que menos a gente faz o que está escrito, né? E se a gente for olhar quais são as recomendações que estão no livro Medicina e Salvação, que estão no livro Conselho sobre Saúde, que estão no livro Ministério Médico Missionário Urbano, e aqui eu não estou falando do viver saudável, isso é um outro assunto, eu estou falando da obra médico-missionária, de como usar a mensagem de saúde para pregar o evangelho, a gente vai ver que tem um monte de coisa que a maioria das igrejas não faz, né? Então, basicamente, é a gente pegar o que está escrito lá e colocar em prática. Em projetos simples, tá? Em projetos, não precisa ser nada astronômico, eu vou contratar aqui 50 funcionários, comprar um terreno. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente tenha projetos simples, tão simples quanto possível, que podem ser desenvolvidos em qualquer lugar, a maioria deles, inclusive, sem profissionais de saúde, se a sua igreja não tem profissionais de saúde, mas que seja feito dentro da nossa filosofia, dentro dos princípios da obra médico-missionária. E aí a gente tem aí, né, como a Dani falou, lá no curso do SAFE tem um dos módulos extras que é sobre clube de saúde, aí você vai ver lá, tem as aulas que colocam mastigadinho para você quais são os princípios da obra médico-missionária, né, que a gente precisa respeitar, qual a maneira mais simples de fazer, qual a maneira mais fácil, como escolher com base na minha comunidade, o que a minha comunidade precisa. Marcela tem uma aula fantástica sobre isso, né, que a gente gravou, Marcela. E, enfim, todas as suas dúvidas estão respondidas lá e a gente sempre orienta que você leia esses livros sobre a obra médico-missionária. Né? Se você quer desenvolver a obra médico-missionária, não importa se o projeto é grande ou é pequeno, que você leia esses livros sobre a obra médico-missionária, especialmente o Medicina e Salvação, o Conselho sobre Saúde e o Ministério Médico Missionário Urbano. E aí eu queria encerrar essa fala, já para abrir espaço aí para as perguntas e as intervenções, lendo um texto bíblico, aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3. Eu queria ler do 1 ao 14, mas acho que o tempo, né? Enfim, a gente está sempre pressionado pelo tempo, vou ler um texto só, está aqui no versículo 8, que diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. A minha versão é a nova versão internacional. Se vocês lembram desse texto que está lá em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o que eu queria chamar a atenção é o que diz o apóstolo Paulo. E eu estava conversando com o meu pastor nesse final de semana, e ele estava falando para a gente uma coisa interessante. Assim, ele diz, todo mundo que olhava para o apóstolo Paulo, que ouvia o apóstolo Paulo pregar, que lia as coisas que Paulo escrevia, todo mundo dizia, esse homem está fazendo uma coisa nova. Esse homem está reinventando a roda, ele está mudando as coisas, ele está mudando o sentido das coisas, ele está fazendo tudo diferente, ele tá fazendo... alguns diziam, ele está fazendo... Né? E até hoje, talvez mais de 90% das pessoas que leem o apóstolo Paulo vão dizer que ele estava querendo inovar. Né? Mas o grande da vida, e tem esse texto aqui, tem outros textos também que ele fala isso, era dizer que, gente, eu não estou fazendo nada de novo. Eu estou cumprindo uma profecia. E ele começava a trazer textos da Bíblia hebraica, ele começava a trazer textos do Antigo Testamento, dizendo, olha, tá vendo aqui, ó, aqui o Antigo Testamento dizia que o Evangelho seria pregado aos gentios, eu só estou fazendo o que já estava escrito. E eu queria falar de uma maneira especial para você, que talvez esteja sofrendo aí, que talvez esteja tendo dificuldade aí com a comissão da igreja, talvez tendo dificuldade aí com a logística, com apoio, com recurso, com dificuldade de conseguir apoio com
de profissionais de saúde, às vezes de conseguir o apoio da própria igreja, que você se lembre que você não está fazendo uma coisa nova. Você está cumprindo a profecia. Você está cumprindo uma profecia que foi revelada por Deus através da Bíblia inspirada há 150 anos atrás. E eu queria citar de maneira especial um texto que está lá no Medicina e Salvação, na página 317. Eu não vou ler aqui, mas eu vou sugerir que você leia a página 317, a não ser que ele esteja muito fácil aqui. Se estiver muito fácil, eu vou ler. Aqui, está bem fácil. Ele diz assim: veremos a obra médico-missionária ampliando-se e aprofundando-se em todos os pontos de seu progresso, em virtude de centenas e milhares de rios afluentes, até que toda a terra esteja coberta, como as águas cobrem o mar. Medicina e Salvação, página 317. Existem vários outros textos em que Ellen White fala que nos últimos dias nós teremos obra médico-missionária. A obra médico-missionária vai ter sucesso. Então, se você tiver alguma dificuldade, não esqueça, você não está reinventando a roda. Você não tirou nada da sua cabeça, isso não saiu da cabeça de ninguém. Deus profetizou que isso vai funcionar. Ele falou que isso vai funcionar. E falou mais, a gente não tem tempo para ver todas as promessas aqui, falou que muita gente seria salva através da obra médico-missionária. E aí, Amém. queridos, vou abrir aí para vocês falarem alguma coisa. E que lindo isso, né? No mês nesse mês, no início do mês, eu e meu marido estávamos numa conferência, não é da Igreja Adventista, mas uma conferência de doutores, de professores, de plantadores de igreja, de outras denominações, e um movimento muito bonito, né? Todos orando, clamando pelo Espírito Santo, falando sobre estratégias de como a gente pode levar o evangelho para as pessoas, mas deixando claro, né, de que não são as estratégias, que é o Espírito Santo quem vai à frente, né? E dentro disso, lá tinha mais de 5.000 pessoas participando, sabe, Januário e Marcela? E líderes, né, de igrejas, muitos líderes adventistas também, mas muitos outros não. Não era um evento da igreja. E com mais de 150 workshops acontecendo, falando sobre diversos assuntos, de tudo, de criança a adulto. E sabe quantos nós tínhamos de saúde? Nenhum. E sabe por que nenhum? Porque isso é uma responsabilidade que Deus confiou a nós, gente. Sabe, assim, uma luz que Deus nos deu. E ali, olhando aquilo, eu falei, gente, uau! Né? Eles não tinham nada de saúde. Eu procurando todas as tracks, tudo que tinha lá, falei assim, deixa eu ver se tem alguma coisa, vamos ver o que eles estão falando. Nada. Então, de Ministério da Criança, muita coisa bacana, muita coisa, inclusive, que a gente realiza, né? Ministério para jovens, de evangelismo, muita coisa. E todos eles falando exatamente o seguinte, né? O quanto que a gente precisa ressignificar o óbvio, né? Aquilo que Jesus fazia. A gente criou tantos mecanismos, tantas coisas, e a gente se esqueceu daquilo que é primordial. Né? Então, Jesus se relacionava com as pessoas, abençoava as pessoas, estava junto, se conectava, então ele convidava para que essas pessoas o seguissem, né? E eu acho que esse é um dos principais objetivos quando a gente fala em Clube Vida e Saúde, né? A gente não está falando de um programa, nós somos acostumados a fazer programas, né? A gente faz muito bem programas. A gente faz um programa, um projeto especial, mas essa palavra, né? Quando a gente pensa em projetos, em programas específicos, a gente normalmente faz um evento muito pontual, né? Um evento, talvez essa seja a palavra, né? Um evento. E não é só o evento, né? A gente quer realmente se conectar com essas pessoas, assim, conhecer essas pessoas, aprender com elas também, ensinar, é claro, a luz que nós temos, e aprender junto essa caminhada, né? De um estilo de vida mais saudável com a intencionalidade, né? Intencionalidade de apresentar e compartilhar com ela
a Cristo. E aí vem a pergunta, né, Marcela? Quando a gente pensa em clube, vida e saúde, alguns ficam, se deparam, como o próprio Januário falou, com essa questão de é muito difícil, eu não tenho apoio, não tenho profissional, ou pensa em algo muito grande, né? Que quando a gente quer fazer um negócio muito bem feito, e tem que ser bem feito, mas às vezes a gente planeja, assim, uma coisa tão enorme, tão grandona, que quando vai pôr na prática a gente não consegue, porque foi além, foi demais. Como que a gente pode, qual que seria aí na tua experiência, inclusive, né, de começar um clube Vida e Saúde, de fazer, você fez na sua igreja, você trabalha com isso, treinando também pessoas e líderes, qual que seria o primeiro passo quando a gente pensa em começar um clube Vida e Saúde, Marcela? Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, Dani, às vezes a gente pensa que para impactar, a gente tem que impactar muitos de uma vez. E na prática, vivenciando um clube, eu percebi que quando você impacta um, ele vai multiplicando e vai acontecendo um efeito cascata, e a coisa mais linda, sabe? Porque uma pessoa que está vindo no clube, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu queria 100 pessoas, mas muitas vezes o clube ele pode começar pequeno, você impactando aí 10, 15, 20 pessoas, e essas pessoas começam a impactar a vida de outros. Porque a mudança, quando acontece na vida de uma pessoa, automaticamente acontece na família, ela começa a levar isso para a comunidade, para a igreja. Então, você tocou nesse assunto de números, de projetos grandes. A gente tem muito essa visão de que um projeto de sucesso é quando eu atinjo muitas pessoas. Sucesso tem uma visão numérica. E o sucesso não é uma visão numérica, vamos só deixar isso bem claro. Sucesso é quando uma pessoa que tinha uma dificuldade no seu estilo de vida, ela consegue vencer. Porque eu, dentro do meu clube, fui um apoio, um suporte, um mentor, um orientador, um discipulador para aquela mudança. E isso é a maior vitória que tem, porque essa pessoa vai se tornar um multiplicador disso. Então, a gente coloca muitas vezes algo inatingível, tanto quanto pensando em projeto, como também na nossa própria mudança de estilo de vida. Às vezes a gente coloca assim, nossa, o ideal é praticar exercício físico 5 vezes por semana, 300 minutos, né? Que é o preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Mas isso é viável para uma pessoa que é sedentária? Então, às vezes, a gente fica em prol do ideal, não faz nada, e a gente estagna nesse medo de realizar. Então, acho que o primeiro passo é começar. Então, quando você se propõe a levar saúde e estilo de vida para as pessoas, você precisa, primeira coisa, começar. E começar como? De acordo com os recursos que você tem. Então, Deus deu um dom, um propósito para cada indivíduo e para cada igreja. Eu acredito nisso. Que Deus implantou a sua igreja onde ela está, porque Deus tem um propósito para aquela comunidade. Deus tem um propósito para este tempo e para esta igreja onde ela foi inserida. E muitas vezes a gente não está usando desses benefícios. A gente fica fazendo igreja da gente para a gente mesmo, né? Então a gente fica pregando saúde para a gente mesmo, mas uma saúde com uma régua de medida, né? Para comparar quem está melhor do que quem nesse processo. E clube não é isso. Clube é você pegar na mão, é uma rede de apoio, é você influenciar pessoas para que elas se motivem a mudar o seu estilo de vida, mas que elas também aprendam, porque mudar estilo de vida precisa de aprendizado. Então, entendendo que a tua igreja tem um propósito, que a tua vida tem um propósito, e se você está aqui hoje é porque Deus te chamou para esta mensagem, para este momento, para este tempo, é você olhar agora para quais são as necessidades que existem. E muitas vezes, meu marido fala uma coisa interessante, às vezes a gente vê uma necessidade, a gente fala assim, se fulano fizesse isso... se a igreja fizesse isso, nossa, como poderia ser feito isso? Eu queria te dizer uma coisa, querido, se você viu a necessidade, esse chamado é para você.
E eu tenho certeza que quando você olha para a tua comunidade, você olha para a tua igreja, você vê muitas necessidades relacionadas à saúde física, mental e espiritual. E é para isso que Deus nos chamou para atender como clube, para que possamos elaborar estratégias e projetos conforme nossos dons e talentos, nossos recursos e também conforme a necessidade das pessoas da igreja e da comunidade. Maravilha. Então, o primeiro passo aí para a gente começar, Marcela, seria a gente entender o que nós podemos fazer por essa comunidade. Então, o olhar ele passa a ser para fora, seria isso? Porque normalmente a gente olha o quê? A gente olha para dentro e a gente fala assim, vamos ver o que a gente pode fazer aqui dentro, né? Então a gente chama e a gente fala, não, mas o pessoal da igreja não vai vir, o pessoal da igreja está muito ocupado, tem outras atividades, eles não vão vir. E daí, Januário, quem que é nosso foco mesmo quando a gente pensa em Clube Vida e Saúde? Estava vendo se eu encontrava aqui eu vi que tem algumas perguntas no chat. Comecei a ver que tem uns conhecidos aí. Gente, O Marco ficou no meu lugar lá na Missão Nordeste, quando eu vim para São Paulo. Gente, que bom ver vocês. O Rubemar, Catanur, vemos rostos conhecidos aí. Sim, só antes de responder essa pergunta, deixa eu responder a pergunta que alguém fez ali no chat, alguém perguntou, e aproveitar já fazer a divulgação. Nós temos tido todas as quintas-feiras uma série de estudos bíblicos especiais para profissionais de saúde. Então, se você conhece alguém que é profissional de saúde, né, que teria interesse em participar, acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas. A gente geralmente coloca nas nossas mídias aí, nos nossos grupos, mas todo anúncio, mesmo que você tenha visto de semanas anteriores, ele tem lá, não tem link, não precisa de link, é só você entrar no Zoom, ingressar e colocar aquele númerozinho lá, que está no cartaz, é o mesmo cartaz todas as semanas, né? Não está ficando gravado, tá? Alguém perguntou se ficou gravado, não está, questões logísticas a gente achou, nesse momento ainda não dá, mas todas as quintas-feiras a gente está lá, é só você entrar, e a gente está chegando agora, se aproximando do final da série, né? Depois a gente vai dar um intervalo e vai voltar com a outra temática, a gente está estudando aí os 8 remédios naturais. Mas, voltando à pergunta, né? Passado o momento merchan aí, né? A pergunta que a Dani fez, gente, maior foco do Clube Vida e Saúde não é para a população de dentro da igreja, é para a população de fora da igreja, tá? Eu sei que é muito, né, muitas vezes quando a gente está começando, a gente sempre pensa, não, eu quero fazer, eu quero fazer uma coisa primeiro para a igreja, para quando amadurecer, eu levar para os de fora. Mas, gente, todos os líderes que eu conheço que fizeram isso, o caminho foi muito mais complicado, né? O caminho foi muito mais complicado, na maioria dos casos acaba não dando em nada. Por quê? Primeiro que essa coisa de, vou fazer com os de dentro para amadurecer e levar os de fora. Nesse caminho existem muitas dificuldades, nesse meio caminho, né? Na maioria dos casos, o que acontece aí é que o projeto não amadurece, né? E pela própria falta de pessoas ali, da igreja mesmo apoiando, muitas vezes esse projeto ele mingua. Então, qual a minha sugestão para vocês? Desde o começo, façam esse projeto para fora da igreja, tá? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Estamos. Tá tudo bem aí? Uma tela diferente aqui para mim. Eu estou escrevendo ouvindo, aqui, né? Então estou escrevendo aqui. Tá. Então, gente, quando vocês abrirem o clube de saúde, quando a gente tenta fazer para o público de dentro da igreja, a gente encontra duas dificuldades principais. Primeiro, que a gente tem muita coisa, muita programação dentro da igreja, então existe uma concorrência muito grande com as outras áreas, com o clube de aventureiro, com o clube de desbravador, com pequenos grupos.
Então, se você faz para dentro da igreja, tudo que está começando é novo, não vai ter preferência, né? Então, as pessoas não vão vir para o programa de saúde, né? E uma segunda razão é que o público de dentro da igreja, tradicionalmente, eles não têm um interesse muito grande pela área de saúde, né? Então, se você abrir o seu clube de saúde pensando no público de dentro da igreja, você pode ter aí uma grande frustração, né? Que é abrir o seu clube e você ter dificuldade de captar pessoas, né? Então, qual que é a sugestão? Gente, abra o seu clube de saúde para o público de fora, porque lá fora o interesse das pessoas na área de saúde é muito mais alto. Você vai começar a ver gente vindo para a sua igreja, gente que não viria para uma Semana Santa, não viria para uma programação de Natal, não viria para uma programação de Dia dos Pais, mas para uma programação de saúde a pessoa vem. Então, você vai começar a ver isso com frequência. Então, não tenha medo, já desde o começo, abra o seu clube de saúde, anuncie ele na rádio local, ponha cartazes nas escolas, distribua folhetos, convites nas casas das pessoas, se sua igreja fica num bairro residencial, põe uma faixa em frente à igreja, anuncie através das redes sociais, anuncie em escola, se tiver escola próximo da igreja, para os pais dos alunos, anuncie no posto de saúde. Então, faça esse tipo de divulgação externa. Não ponha só no boletim da igreja. Anuncia, aproveita nas redes sociais, anuncia da maneira que os vizinhos da comunidade da igreja fiquem sabendo, já na primeira reunião. É muito comum, eu escuto muitas histórias assim, primeira reunião do clube de saúde, 50%, 80%, 90% do público não é da igreja, não é adventista. Até mesmo 100%, já ouvi histórias, 100% das pessoas que vieram, tirando ali quem está dirigindo a reunião, não é adventista. Isso é uma coisa boa, porque esse é o nosso público-alvo. Esse é o público que sofre, que perece por falta de conhecimento, né? Lógico que a igreja também precisa, mas a igreja, a partir do momento que o clube vai acontecendo, depois vai melhorando, aí a igreja vai vendo as pessoas vindo, ela vai criando interesse, e aí a gente consegue alcançar todo mundo. Mas sempre comece anunciando para fora da igreja. E aí você vai ter material para trabalhar futuramente com as pessoas dentro da igreja também. Dani, dentro desse assunto que o doutor Januário falou, na minha vivência com o clube de saúde, o que eu percebi? Que se uma estratégia interessante é você incluir a igreja para executar o clube. Então, na verdade, você não coloca ele como público, mas você coloca as pessoas da igreja como equipe, como time. E aí, enquanto eles estão ali como time, colaborando de alguma forma, não necessariamente com uma palestra de saúde, porque talvez não tenha habilidade, não necessariamente, talvez, com uma aula de culinária, mas dentro do clube tem muitas outras formas de colaborar, né? Ali na recepção, ali, por exemplo, se você vai fazer um atendimento, vai colocar ali a estrutura, a mesa, um lanche, enfim, existem muitas formas de colaborar no clube. Eu percebi que eles vindo como equipe, eles participavam também como participantes e estavam fazendo as suas mudanças junto com o grupo. Então, quando você inclui, eu percebi que é uma estratégia interessante, você inclui eles, não nessa visão, vem cá para você aprender, mas na visão vem cá para você me ajudar. E enquanto eles estão ajudando, eles estão aprendendo. Eu vi que isso funcionou muito bem, porque eles são time, que estão aprimorando e que estão também compartilhando saúde automaticamente, entendeu? Seu áudio, Dani. Sensacional, porque isso é tão importante que às vezes a gente planeja um projeto e a gente sonha e a gente até tem uma equipe que é legal, uma equipe bacana, que entendeu, que também sente impelida para poder fazer e executar um clube Vida e Saúde, mas às vezes a gente esquece, né? Esquece de criar parcerias, esquece de fazer conexão, esquece de pedir apoio e suporte. E eu acho que essa palavra que você usou não é para ensinar, né? É para juntos a gente aprender, para juntos a gente conseguir
realizar esse projeto? Porque, na verdade, queridos, quando a gente pensa nos clubes Vida e Saúde, as nossas igrejas, elas deveriam, né, inicialmente, elas deveriam ser, e fez parte isso do movimento adventista, quando a gente volta à história do movimento adventista, a gente consegue entender isso claramente, qual era a estratégia que eles utilizavam, e era justamente essa da igreja ser um local relevante onde a gente atende a comunidade, onde a gente serve essa comunidade. E às vezes a gente, né, a gente tem passado aí por um movimento de se tornar só consumidores, né? A gente só quer ir para a igreja para consumir o culto, para encontrar as pessoas, para recarregar a energia, e a gente precisa entender que a igreja é um local também de serviço, né? Um local onde a gente pode utilizar esse espaço para abençoar. E quando a gente pensa nesse sentido de que outros projetos, né, outros departamentos podem agregar, isso é muito poderoso, porque às vezes a gente está correndo sozinho, queridos, né? E num primeiro momento, talvez você vai começar sozinho, né? Até a gente mudando essa visão, essa mentalidade da igreja como um todo. Mas fazer parceria é importantíssimo. Sim, Marcela. Você colocou ali equipe com visão. Então, olhando para isso, um primeiro passo é você, quando for elaborar um clube, alguns perguntaram aí como começar, como implantar o clube na igreja, é você deixar a igreja a par do que está acontecendo. Então, quando eu abri o clube na igreja, eu não reuni uma equipe simplesmente, capacitei uma equipe, passei o projeto para a equipe, fui lá e apresentei para a igreja assim, olha, a partir de tal dia nós temos um clube e estão todos convidados. Não, primeiro eu mostrei para a igreja o que é um clube. Qual a nossa visão de obra médico-missionária? Por que a igreja precisa estar envolvida nisso? Qual o potencial evangelístico disso? E aí eu perguntei, vocês gostariam de ser uma igreja relevante? Vocês gostariam de ser uma igreja que impacta, que vai impactar a comunidade? Então a igreja comprou o projeto. Então o projeto não é da equipe do Ministério da Saúde. O clube de saúde é da igreja. Então, é um pouquinho diferente dos outros projetos que a gente faz. Às vezes a gente faz um projeto para atender a igreja. O clube de saúde é um projeto que a igreja, como um todo, compra a ideia e vamos fazer juntos. Claro que alguns vão vir só para ouvir, não tem problema, todos estão convidados, estão abertos para vir. Mas a partir do momento que eu coloco que nós todos somos uma equipe, que estamos juntos em prol de fazer isso, eles sentem a liberdade de oferecer ajuda. Eles sentem a liberdade assim, olha, eu posso ajudar nisso? Olha, eu estou sabendo que tal dia vai ter tal coisa. E nisso eles vão se inserindo, eles vão se envolvendo e cada vez mais eles vão aumentando esse compromisso com a gente. É muito legal o processo quando você envolve desde o início, não somente a equipe, mas a igreja no plantio de um clube. Isso é sensacional, porque daí eles entendem e fazem parte desse movimento, né? Então, vamos lá, só para a gente... Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, Marcela e Januário. Então, vocês falaram, né? A gente aceitar o chamado de Deus, porque quando a gente vê uma necessidade, já é o Espírito Santo falando com a gente, né? Falando, olha ali, não é plano de tal que tem que fazer, ele está te chamando. Aí a gente ora e aceita esse desafio, e a gente vai se preparando. Talvez você, líder, não se sinta capacitado porque não é um profissional de saúde, porque tem medo, né, de repente alguém te perguntar alguma coisa e você não saber. É justamente por isso, inclusive, que a gente tem a Escola Safe, né, para a gente capacitar naquilo que é essencial, né, aquilo que é essencial, os nossos líderes e as pessoas que querem fazer parte, conhecer um pouquinho mais. Aí a gente ora, a gente aceita o desafio, e aí a gente compartilha essa visão, e isso é muito importante. A gente precisa falar sobre isso com a nossa igreja, com os nossos amigos, porque é igual receita boa, quando a gente sabe de uma receita boa, né, que funciona, que é fácil, a gente compartilha naturalmente, é justamente isso, né? Dani, a gente tem que compartilhar com o pastor, com a Isso. liderança, porque a gente precisa ter esse apoio, esse suporte. Então, você precisa apresentar o projeto para o seu pastor, apresentar o projeto para o seu ancianato, para a sua liderança, colocar à disposição para colaborar. É um movimento de parceria, não é um movimento isolado. Alguém até perguntou, posso fazer parceria com a ADRA? Com certeza, né? Com a ASA, com a Ação Solidária Adventista? Com certeza. Isso é muito importante, né? Porque é isso que a Marcela tem falado e trazido para a gente.
Se a gente une forças, é muito mais poderoso, porque a depender, por exemplo, né, da atividade que você vai fazer com o seu clube, se você tem parceria aí com o Clube de Aventureiros ou com o Ministério Infantil e você vai atender mães, e você precisa que essas mães tenham um momento só delas, mas elas têm os filhos, um exemplo, né? Você pode criar parceria com outros departamentos para ir trabalhando também com essas crianças, né? Então, quando a gente cria parceria, a gente tem muito mais força. E aí o nosso pastor precisa saber, precisa entender, a nossa liderança, a comissão da igreja, sabe? A gente precisa falar mais sobre isso. E aí vem um quarto aspecto, né, Januário? Conhecer a realidade da comunidade. Quais são as necessidades dessa comunidade? Né? A gente tem diferentes realidades, né? De diferentes locais com realidades diferentes. Mas a gente tem algumas que são comuns, né? A maioria. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre, de repente, grupos de atividade física, de caminhada. Tem pessoas que têm comunidades onde se tem muitos idosos, e eles fazem oficinas de arte e terapia, né? Fazem oficinas de artesanatos, de hortas, enfim. Então, a gente precisa conhecer qual é a realidade dessa comunidade, quais são as necessidades. E aí tem uma coisa que a Marcela sempre fala, a gente descobre qual é a realidade, a necessidade da comunidade, e daí, Marcela? A gente precisa saber o quê? Então, quando a gente descobre a necessidade, a gente precisa saber o que eu posso oferecer, né? Conforme essas necessidades, o que eu posso oferecer? De repente, naquele momento, eu não posso oferecer todas as necessidades, mas eu posso começar com alguma, e alguma que seja incomum para todos. Então, a gente sempre fala aqui, a forma mais simples de começar um clube, um grupo de caminhada, né, doutor Januário? Porque é uma necessidade que, quando você olha quem tem problema de saúde emocional, realizar uma atividade física vai colaborar. Uma pessoa aí que está na terceira idade, precisa se mexer. Uma pessoa que está acima do peso, pessoas que estão aí com problemas de saúde, como hipertensão, colesterol elevado. É uma forma que você, de repente, você não tem como trabalhar especificamente com saúde emocional, mas você já pode, a partir deste ponto, atender várias demandas e necessidades que essas pessoas estão sentindo. Então, é você olhar qual a necessidade e como eu posso atender essa necessidade. E com excelência, né, Dani? Fazendo isso de forma intencional, fazendo isso com começo, meio e fim, que a gente fala muito dos ciclos, né? A gente elaborar um projeto e apresentar para a comunidade, falar, olha, vamos ter 20 encontros, aonde nós vamos estar conversando sobre os 8 remédios naturais, por exemplo, e as pessoas vão saber que aquilo tem um começo, meio e fim. É importante para as pessoas que são de fora da igreja, porque nós que somos da igreja estamos acostumados, né? Ir na igreja frequentemente e tudo mais. Mas quem está fora da igreja, ele quer saber até quando vai esse compromisso dele. O mais legal é que quando você fecha um ciclo, eles sempre querem participar do próximo, a expectativa é ir agora. E você tem a chance de se organizar para trazer novas propostas. E é tão legal que nesse primeiro ciclo de encontros, vamos supor que você passe aí fazendo 20 encontros de funcional, que você passa fazendo 20 encontros para falar sobre estilo de vida. Você vai colhendo as necessidades, porque a gente acaba virando uma comunidade, conversando, praticando exercício junto, comendo junto, fazendo culinária junto, fazendo uma terapia saudável junto. A gente vai se conhecendo e a gente vai vendo assim, nossa, mas além daquela necessidade, existe mais essa outra aqui. E eu posso atender essa necessidade que tem aqui, vou ajudar nisso. Então, é muito legal que você, quando entra no segundo momento do clube, você entra muito mais maduro. E você encontra até mesmo dentro do clube pessoas que podem colaborar. E eu vou dar um exemplo. Depois, no final, eu queria até mostrar umas fotinhas reais do que anda acontecendo, eu separei, mas no meu clube, que a gente estava fazendo na Uberlândia, os 2 professores de funcional, que a gente fazia quinzenalmente, e uma quinzena era um, outra era o outro, não eram da igreja. Eles não eram adventistas. Mas no decorrer que eles começaram a vir, vocês podem nos ajudar? E eles aceitaram nos ajudar. Então, você ganha até pessoas para o time como colaborador aí
que acaba vindo participar e te ajuda. Tem uma pessoa, a Vânia, que ela veio participar do clube. Quando eu fiz uma feira de saúde, ela ficou num dos estandes da feira de saúde. Então, ela pertencia ao clube. Ela tinha esse pertencimento, sabe? De estar aprendendo e aquele desejo de compartilhar o que ela estava aprendendo. Isso é sensacional. Aninha, Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu fui em um treinamento no final de semana, foi uns 2 finais de semana em Cotia, sobre saúde também, pela diretoria, né, do Ministério da Saúde, e foi passado um projeto para a gente de a igreja ter um grupo de terapia. Primeiro fazer durante um ano com os líderes da igreja, e depois desse um ano a gente implementa, né, na igreja para as pessoas de fora. Esse projeto da igreja também poderia ser colocado dentro da CEIFO como uma terapia mesmo? Posso responder essa aí, Bianca? Eu estava nesse treinamento. Então, Aninha, ali a gente poderia dizer ali que é um clube de saúde mais especializado, né? A proposta é da gente ter um grupo de recuperação, né? O nome não é exatamente um grupo de terapia, porque terapia de grupo dentro de saúde reflete outra coisa. Mas eu entendi o que você quis falar. Só que se você falar em outro contexto, alguém pode entender diferente. A ideia de um grupo de recuperação, para quem não estava no treinamento, a ideia é a seguinte: é um grupo de recuperação que trabalha com os 12 passos, semelhante aos grupos anônimos, tipo Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, enfim, os grupos anônimos eles trabalham com a filosofia, com o método dos 12 passos, que é um método, depois você dá um Google aí, dá uma olhada quais são os 12 passos, é um método muito, muito parecido com a filosofia cristã. Na verdade, ele é um método cristão, né, em sua essência, né? Então, o grupo de recuperação, o grupo de 12 passos, ele pode ser um grupo, pode ser um clube de saúde? Pode sim. Inclusive, ele tem resultados excelentes, é uma bênção, é uma coisa excepcional. E aqui é a única exceção daquilo que eu falei, né? Eu vou desdizer o que eu falei. Esse grupo, especificamente, não dá para você começar já com os de fora da igreja. Esse grupo não dá, porque ele demanda um pouco mais de treinamento, ele demanda um pouco, são algumas necessidades mais específicas, é um material mais específico. Não dá para você chegar agora e dizer, eu vou começar hoje o grupo. Não dá. Para você liderar, inclusive, um grupo de recuperação, você mesmo tem que ter feito pelo menos 6 dos 12 passos. Tá? Então, dá para fazer um clube de saúde assim? Dá, excelente, perfeito. Mas você vai precisar de um pouco mais de dedicação do que você precisaria para abrir um clube de saúde convencional. Um pouco mais de trabalho do que você teria para fazer uma escola culinária, ou para fazer um grupo de caminhadas, ou qualquer outra modalidade. Por quê? Porque, primeiramente, você vai ter que fazer aquele treinamento que teve lá em Cotia, né? Sair daquele treinamento, você tem que entrar num grupo de 12 passos, e somente a partir do sexto, que você já fez o sexto passo, você tem condições de liderar um grupo com gente de fora, assim, abrir o grupo para o público, né? Então, dá para fazer, os resultados são excelentes, é uma bênção, eu acho que é uma oportunidade também, porque os vícios, as drogadições, é uma coisa que você não vai trabalhar só com álcool e drogas, você vai trabalhar com qualquer coisa, né? Com maus hábitos, com procrastinação, você pode trabalhar com pecado, né? Essencialmente, né? Em todas as suas formas, né? Mas ele foi idealizado no princípio para trabalhar com álcool, drogas e cigarro, né? Isso é um problema pelo qual a igreja tem feito muito pouco até hoje, né? Então acho que é uma oportunidade da gente expandir.
só que vai precisar de um pouco mais de dedicação, né? Vai levar aí pelo menos uns 6 meses a 1 ano fazendo fazendo com aquele grupo para você poder abrir, anunciar para fora e tudo. E também ele tem um resultado mais lento, né? Então, assim, aquele público que vem, que começa a conhecer a igreja, que começa a se familiarizar. Então, aquela pessoa que nunca veio na igreja, ela vem para frequentar um grupo de 12 passos, ela vai viver o processo dela, né? Às vezes o material é feito para você viver os 12 passos em 1 ano, mas você precisa de 3 anos para fazer os 12 passos, né? Às vezes você precisa mais tempo, né? E às vezes somente depois disso tudo é que ela vai se interessar pela Bíblia e tal. Então, assim, é diferente dos outros clubes de saúde, às vezes você funciona 1 ano, 2 anos e não tem batismo nenhum, tá? E é assim mesmo, tá? É assim mesmo que funciona, não é para parar por isso. Então, é um clube de saúde com algumas particularidades, né, mais específicas, mas seria isso. Tá Só... certo. Obrigada. Maravilha, Aninha. Só para a gente entender o que pode ser, por exemplo, né, o Clube Vida e Saúde, é qualquer atividade, gente, olha aqui, vou compartilhar com vocês rapidinho. Vocês estão vendo a tela? Sim, né, Marcela? Então, assim, o que é o Clube Vida e Saúde? Então, o Clube Vida e Saúde é qualquer atividade que a gente faça de maneira consistente, que não é somente um dia que a gente foi lá e fez e acabou, são atividades que a gente oportuniza para ter conexão, contato. Então, se eu tenho, por exemplo, profissionais de saúde na minha igreja, eu tenho nutricionista, tenho psicólogo, tenho qualquer outro profissional que quer fazer, de repente, uma roda de conversa, já tenho pessoas que são treinadas nesses 12 passos e querem realizar um encontro, pode fazer? Pode fazer. Pode ser um Respire Livre, que é o curso Como Deixar de Fumar, uma escola de culinária, pode ser uma série de encontros, né, de palestras, pode ser uma série, né, que a gente trabalha o vida e saúde, no sentido de... Tem alguém com o áudio aberto, né? Deixa eu fechar aqui. Que a gente trabalhe, né, essa questão do movimento, do grupo de caminhada, ou grupo de ciclismo, ou quem sabe tem pessoas que correm ali, que faz parte da equipe, a comunidade gosta, se envolve com isso. Então, é qualquer atividade que a gente faz de forma, né, que seja permanente, que tenha intencionalidade, que seja consistente. Então, isso e pode ser o Clube Vida e Saúde, ok? Então, qualquer atividade que a gente faz de forma ali consistente. O que mais que a gente pode fazer? A gente tem pensado muito nisso, né? A gente tem conversado bastante, inclusive, sobre isso, né, Marcela? De entender que, às vezes, a gente não tem todas as ideias, né? Ou, às vezes, a gente se sente um pouco limitado e fala, ok, a gente já tem um grupo de caminhada, mas a gente queria mais, o que mais a gente pode fazer? Então, a gente tem trabalhado aí também em produção de materiais para ser suporte para vocês, né? Suporte para poder desenvolver. Um desses materiais que nós temos, eu vou mandar para quem não tem, no grupo de WhatsApp, um desses materiais é a apostila que a gente tem uma cartilha de Clube Vida e Saúde, que é uma série de como que a gente pode realizar encontros, né? Como que a gente pode fazer ali uma série, um ciclo, né, de atividades que a gente vai trabalhar alguns assuntos importantes, né? E aqui, por exemplo, nós temos, só para vocês entenderem, uma cartilha que mostra como que você pode fazer o passo a passo e você vai trabalhar sobre estilo de vida. Então, pessoas que querem entender um pouquinho melhor sobre estilo de vida, como que elas podem praticar um pouquinho de mudança, né? E ir transformando. Então, eu não tenho profissional de saúde, eu não tenho quem me ajude, eu não sou boa palestrante. O que eu posso fazer? Essa cartilha é um auxílio para você neste momento. Então, vamos supor, eu vou falar o primeiro encontro sobre estilo de vida. Aqui diz o passo a passo de como que eu vou realizar, então eu vou dar boas-vindas, vou escrever o nome das pessoas para eu chamar o nome, né, as pessoas pelo nome, vou apresentar sobre qual é essa jornada, o que a gente vai fazer nessa jornada, e aí a gente tem vídeos que podem ajudar. Então, você baixa esse vídeo, coloca lá na tela de TV ou no telão, onde você estiver fazendo, e você vai ter ali uma aula de 15 minutos com um médico falando sobre estilo de vida e a relação com doenças crônicas.
Aí depois vocês vão discutir, tem aqui as perguntas para você fazer com eles, levando eles, ok, a gente viu aqui a relação da alimentação, que foi o que esse vídeo trabalhou. Como que a gente pode começar a mudar um comportamento alimentar, né? O que você escolhe? Você leva essas pessoas à ação, tem um momento de reflexão, aí você faz o desafio, o encerramento e a oração. Então, esse é um exemplo. Ok, eu quero seguir essa cartilha, mas eu tenho profissionais. Posso convidar um profissional para participar? Pode, ao invés de você passar o vídeo, o que é ótimo, né? Seria o profissional falar sobre o assunto. Então, essa é uma das maneiras que a gente tem de desenvolver uma atividade no nosso clube, ainda que eu não seja profissional de saúde, ainda que eu não tenha uma equipe muito grande, mas eu posso ali já fazer algumas atividades. Diz, Marcela. Dani, eu trabalhei essa cartilha e vou dar uma dica para quem é profissional de saúde, né? A gente trabalha muito num processo de discipulador, porque a gente nunca vai estar sempre no local, né? Então, como que eu trabalhei? Eu passava o vídeo, mesmo eu sendo profissional da área e compreendendo o assunto, eu passava o vídeo e depois eu fazia o comentário. Claro que eu, entendendo do assunto, eu fazia um comentário com maior abordagem e tudo mais. Mas o que isso criou? Hoje eu não estou mais no meu clube, mas as pessoas que permanecem lá, elas têm segurança e autonomia para continuar, porque elas aprenderam como fazer, elas viram que não era nada complexo, era simples, era ouvir, compartilhar o que compreenderam do vídeo, quais eram as dificuldades ou eram os pontos fortes delas relacionados ao tema, e a gente se desafiar durante a semana para cumprir algum desafio. E hoje eles permanecem um clube livremente sem mim. Então, eu acho que é legal compartilhar isso, porque às vezes a gente, como profissional de saúde, a gente toma para a gente e vamos fazendo, mas o dia que a gente não está lá, o leigo não tem autonomia para fazer, o clube morre, entendeu? Muito então, bom. A gente precisa sempre usar da abordagem mais simples para que todos possam fazer. Muito bom, Marcela. E é isso, todo mundo pode fazer. Isso que é o bacana. E bom porque a gente mostra, né, que não depende só de um profissional para conseguir. Algumas pessoas estão falando qual é o link do WhatsApp. Então, se você é aluno Safe, você já recebeu um link no seu e-mail para você fazer parte ali do grupo de WhatsApp. Se você ainda não está convidado a fazer parte, basta colocar ali no Google Safe Saúde, que você já vai ser direcionado para poder fazer parte dessa escola. E logo mais eu já coloco aqui o link do grupo de WhatsApp dos alunos de 2023, se você ainda não está fazendo parte, tá bom? Olha, mais uma pergunta aqui. Se alguém tiver uma pergunta que gostaria de levantar a mão, por favor, só levante a mão que a gente já abre para você poder fazer pergunta. A gente tem mais alguns minutinhos e já indo para o final. Ó, alguém fez uma pergunta aqui, eu acho bacana a gente falar disso, para a gente tomar alguns cuidados, né? Claro que essa pessoa não está falando no sentido do clube, mas eu entendo que é um profissional de saúde, qual o melhor tratamento alternativo para curar ou eliminar pedras na vesícula. Mas um adendo aqui que a gente precisa fazer. O clube, ele não é um lugar que a gente oferece cura física ou tratamentos. Fala um pouquinho sobre isso aí, Januário. Januário travou, né? Marcela? Bom, a gente não é o nosso papel dentro do clube de saúde, né? Nosso papel é de prevenção, nosso trabalho... Deu uma cortada aqui na hora que você falou. Ele Tá voltou? bom. Pode falar, Marcela. Nosso papel é de promoção e prevenção. E a gente precisa deixar bem claro que nós não somos contra a medicina convencional, mas sabendo que a gente precisa tratar as causas disso, né? Por que eu estou doente? Então, a gente precisa fazer as pessoas enxergar por que elas estão doentes, e aí elas precisam associar um estilo de vida saudável com o tratamento que é necessário. Então, a gente não tem essa autonomia, né, para a gente poder fazer indicação de tratamento, fazer recomendações. O que a gente faz é orientação de mudança de estilo de vida, que, consequentemente, vai influenciar, sim,
onde a pessoa vai deixar de tomar medicamentos, vai começar a dormir melhor, vai começar a repor nutrientes, vitaminas, porque ela vai se expor mais ao sol, né? E vai sintetizar vitamina D. Automaticamente ela vai ter melhoria, ela vai colher isso, mas não é o nosso papel. Você, a partir de amanhã, você não toma mais medicação para dormir. Não é o nosso papel. A gente precisa aliar a medicina convencional com a mudança do estilo de vida. Tem que deixar isso muito claro, que a gente está ali para apoiar e orientar e educar nesse sentido. Maravilha. Pastor Erzon estava com a mão levantada, baixou, não sei se tem ainda, se ele está por aí. Ô, Dani, eu trouxe umas fotinhas. Posso compartilhar aqui? Pode sim. Enquanto quem tiver pergunta aí... Enquanto você vai compartilhando, eu vou colocar daqui. A Lara falou assim, no ciclo de atividade, é melhor que seja uma coisa ou um tipo de atividade de cada vez? Ela diz assim, no sentido de cada vez fazer exercício, Começar... culinária. Bom, você precisa avaliar aí conforme a sua... o seu recurso humano, como é que seria aí a logística. Então, por exemplo, vou falar um pouquinho do clube que eu fiz. Esse daqui é algum dos integrantes do clube que eu fiz. A gente fazia um encontro na quinta-feira à noite. Alguém perguntou aí, qual é o melhor dia? Eu vi essa pergunta. O melhor dia é conforme a realidade da tua igreja. É no domingo de manhã? Enquanto você tem um clube de desbravador e aventureiros, você vai conseguir atender os pais, a comunidade, os vizinhos, sair para fazer uma caminhada? Beleza. É um dia de semana à noite? É no sábado à noite? Não sei, tem clubes que se encontram para fazer atividade física no sábado à noite. Então, você vai ter que adequar conforme a realidade. O que é importante é a frequência. A gente já percebeu que clubes que funcionam uma vez por mês, ele perde um pouco dessa coisa, desse vínculo, dessa força. Os clubes que se encontram semanalmente ou no máximo quinzenalmente, eles têm mais impacto nesse relacionamento, nessa comunidade, na mudança de estilo de vida. Então, a pergunta anterior, Dani, que tipos de atividade fazer? Então, no meu, a gente fazia a roda de conversa na quinta-feira, com culinária saudável, e nos domingos a gente fazia exercício físico. Então, a gente fazia 2 atividades, aliás, 3. Roda de conversa, culinária saudável e atividade física. Era viável para a minha realidade. Aí você precisa avaliar se é para a sua. Bom, tá aqui, olha, o que a gente deve fazer? Então, necessidade mais os recursos, né? É igual ao seu clube. Então, tá aqui, pessoal fazendo atividade física, o pessoal da quadra, caminhando, num parque, numa praça. Aqui é numa praça perto da igreja que a gente fazia atividade, ó. Aí tá em casa, quando a semana que a gente não tinha, a gente motivava o pessoal a fazer em casa, mandava o vídeo para eles fazerem em casa. Aqui o pessoal fazendo atividade, ó, feira de saúde é uma atividade que pode ser feita. Tá vendo? Na porta da igreja, essa feira de saúde. E essa feira de saúde é para chamar atenção para o pessoal poder vir para o clube. Aqui é o pessoal fazendo, a gente fez uma palestra e no final um caldo para chamar o pessoal para vir para o clube. Aí, ó, exercício físico, é o forte, esse foi o forte do meu clube, foi o ponto alto do clube, foi a atividade física, e as rodas de conversa para apoio de saúde mental, usando a cartilha, ó, e sempre com uma culinária simples no final. Então, a gente fazia, olha, uma roda de conversa e a culinária junto com a roda de conversa, ó, aqui o pessoal fazendo... Ó, o grupo de apoio, aqui é o Ribamar, nosso grande parceiro também, tá aqui no método de passagem, ó, fazendo aula de culinária, tá vendo? Então, escola de culinária, concurso de culinária, e tudo muito simples, gente, não pense em algo muito robustado. E olha que legal, essas fotos é o pessoal fazendo em casa e mandando foto pra gente que fez. Então, esse que é o gostoso, é a troca do você ensinar e eles mostrarem que estão aprendendo. Então, tá aqui, ó, o pessoal fazendo um encontro de saúde com desjejum, um almoço saudável, a culinária, aí a chamadinha para o encontro.
Aqui pode ter também cursos de terapias naturais, ó, o pessoal fazendo geoterapia, hidroterapia, passeio. Esse daqui é um clube lá de Montes Claros fazendo um passeio numa fábrica de água e eles aproveitaram para fazer terapias naturais com água. O doutor Fábio teve com a gente no último encontro mês Just- passado e ele falou que ele ia fazer isso. E essas são as E eu fotos que eles fizeram. Justamente, eu trouxe a foto porque quem estava com a gente sabe que ele ia fazer esse passeio e olha que legal, eles fazendo o passeio. E esse aqui é a última fotinha que eu queria mostrar. Essa fotinha aqui foi há 6 meses, a gente começou o clube em junho do ano passado, e essa foto é agora de fevereiro. É a Vânia. E ela veio para o clube, foi aquela que eu falei para vocês, que participou de uma feira de saúde no stand, dando orientação, e com 8 meses participando do clube, ela já foi batizada. E batizou com a camiseta do clube. Olha que coisa linda. Que lindo, louvado seja Deus, que coisa mais linda. E é isso, né? Eu acho que são coisas simples que a gente pode fazer de acordo com a realidade, começar pequeno, porque às vezes a gente começa muito grandão e daí não tem braço para dar continuidade, vai sentindo aquilo que mais funciona para a comunidade, que é a necessidade deles. Quando a gente fala, né, queridos, dessa questão de ser consistente, é isso, né? A gente cria vínculo, a pessoa se sente fazendo parte, porque é isso mesmo, é para ela fazer parte. Talvez ela participou de um ciclo que você fez e ela ainda não está perfeita, mas não vai estar mesmo, porque nem a gente está, né, Marcela? A gente está em construção e a gente está ali para dar a mão um para o outro e falar assim: eu preciso melhorar minha atividade física, vamos junto, a gente está aqui. Não é aquela visão, eu sou professora, eu te ensino e você faz o que eu estou falando. Não, é a caminhada, né? Todo mundo junto. O Januário, acho que voltou aqui, que ele tinha caído. E aí a gente já vai aqui, queridos, para o final, né? Para que vocês possam ter o descanso também. O Júnior está falando que ele entende o ponto de vista, né? De se tem alguém doente e precisa dar o suporte, né? Para a inflamação, para o problema. Com certeza. O que a gente está dizendo aqui é que o clube não é um espaço onde a gente faz um consultório, ok? A gente não vende serviço e a gente não receita, porque a gente pode ter problemas depois com alguns órgãos, né? Então, a gente é um ambiente informativo, onde a gente ensina, onde a gente incentiva, mas não é um ambiente onde a gente vai tratar determinadas doenças especificamente. A gente pode orientar, a gente pode sugerir alguns profissionais que conhecem, orientar para que vá, mas ali Posso naquele fazer um espaço... adendo aí, Dani? Pode sim. Em alguns lugares, assim, quando a gente consegue, e isso o Rubemar vai lembrar aí, a gente fez isso lá em Natal, funcionou muito bem, não sei como é que está agora, mas em alguns lugares, quando você tem muito apoio de muitos profissionais de saúde, você até pode ter um momento ali Claro. Uhum. de terapia, mas ele não pode ser Uhum. o centro, né? Mesmo que ele seja uma terapia natural, por exemplo, isso não pode ser o centro da coisa, né? Na verdade, nenhum projeto, né, da obra médico-missionária, a parte de tratamento pode ser o centro, né? Ela pode até desempenhar uma parte muito importante, mas tem que vir acompanhada ali do momento de educação em saúde, de explicar e tudo. Se você consegue o apoio de um profissional, né, e você faz ali, digamos, não sei, a cada 2 meses, né, ou a cada 3 meses, você tem um momento ali com um profissional, você até pode ter isso. Mas esse não pode ser o centro, né? Você tem essa vai ser é igual a questão da feira de saúde. Às vezes quem me escuta pensa que eu sou contra a feira de saúde. Não é isso. Não tem problema fazer feira de saúde. O que não pode é a gente fazer só a feira de saúde, né? Você pode fazer a feira de saúde desde que você tenha um clube de saúde funcionando ali, você tenha para onde recomendar as pessoas que você vai atender nessa feira, né? Você tem ali um background, você tem ali alguma coisa sistemática funcionando. E aí você faz a feira de saúde, tudo bem, não tem problema. Mas o centro são as atividades do clube. Por quê? Porque são os 8 remédios naturais, porque é o ser informativo, né? E isso tudo é uma possibilidade para a gente.
Muito bom, queridos. Mais alguém? Pastor Erzon, você tinha levantado a mão, quer participar? Tinha alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Como tá graças hoje? a Deus. Como está o maridão, pastor Palmeiras? Tá Tudo bem? bem, graças a Deus. Um abraço para ele. Mando Doutor Boa noite, sim. Mário, pastor. um abraço para você. E outro pastor que está aí que eu conheço, mas não conheço ninguém. Eu só queria dar parabéns para vocês, viu? Por esse trabalho voluntário. Eu não sei se vocês recebem, eu não sei qual a situação de vocês, mas eu tenho tido aqui dificuldade, não porque eu não quero fazer, viu? Eu tenho vontade de poder implantar, mas eu tenho 4 departamentos. Eu sou departamental de mordomia, lar e família, MAP, que agora entrou com tudo para valer, e saúde, né? E aí, praticamente, a gente, no nosso tempo, quase 90% é mordomia, né? Porque se não tiver correr atrás, incentivar os irmãos a ser fiéis, eu não posso descuidar a outra parte, né? Senão aí complica tudo, né? E aí, tem horas eu fiquei pensando, o que eu faço? E eu tenho um irmão que é departamental lá no Sul, o pastor Jetler. Aí eu me encontrei com ele nas férias, ele me falou assim, Ezon, escolhe uma coordenadora na área de saúde, né, que cuide disso, e isso vai facilitar a tua vida, né? E graças a Deus eu escolhi uma doutora aqui da Central de Aracaju, ela frequenta lá, esposa do Natson, não sei se alguém de vocês conhece. Então, eu estamos nisso, né? Só que ainda não começamos, né? Porque tem muita atividade no calendário da obra, é um negócio assim fora de série, entendeu? Tem horas você fica pensando, ai, tadinho dos irmãos, dos pastores, né? É complicado, né? Bota Então, lá para me ligar. Bota lá para me ligar que eu não, aperto ela. não, eu estou querendo aí uma hora, depois marcar uma live com vocês aí, entendeu? Eu não sei quanto vocês cobram, entendeu? Eu estou achando que vocês metem a faca. Cobramos nada, Como não. assim, Brasil? Cobramos nada. Estamos todos aqui Pode. trabalhando para o reino. Pode marcar uma mentoria com ela aí que a gente faz. Então, estamos nisso, e eu oro muito a Deus por isso, porque eu sei que é muito importante essa área. Há uma facilidade tremenda para poder entrar em lugares que você não consegue entrar com outra atividade da igreja em si. Então, eu estou assim um pouco atrasado e queria ganhar tempo, e eu estava me esquecendo, aí eu entrei assim, falei para minha esposa, posso fazer, estava fazendo outras coisas, aí parei para poder assistir, mas o pouco tempo que eu assisti, a Dani, a Marcela e o Dr. Januário, eu entendi já muita coisa, entendeu? Muito mesmo. Que bem. Já eu estava achando que clube de saúde era você montar lá numa igreja e cada um se virava, entendeu? Mas eu vi algumas coisas, algumas atividades que tem que ser feitas, né? Uhum. E eu tenho certeza que muitos irmãos que fazem parte, eu já reparei também, quase os 75% são mulheres que estão fazendo parte dessa live, viu? Olha só. Eu fiz um levantamento, eu sou curioso, né? Então, parabéns às irmãs e parabéns aos homens, né? Porque nós somos guerreiros, né? No meio das flores, né? E que Deus continue abençoando vocês e vamos fazendo isso, porque, ao final de contas, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E a gente precisa cuidar disso direitinho. E, claro, eu faço a minha parte. Eu acordo 5 horas da manhã, eu caminho com minha esposa até 6 horas, volto, tomo banho, faço isso tudo, depois tenho que ir para trabalhar no escritório, né? Então, mas eu gostaria de ampliar isso, né? Para que muitas pessoas possam ser abençoadas por Deus, porque, ao final de contas, só dessa maneira que vamos alcançar eles, para que eles possam estar um dia nas mansões celestiais, né? E Amém. parabéns, que Deus ajude, inspire, motive, não desanime não, viu? Vocês que estão coordenando isso, Deus seja louvado, contem com minhas orações, meu apoio, estamos aí. Amém, pastor, obrigada. A Dani tem que falar. Eu não aguento. Pastor, olha, só de saber que o senhor assim está apaixonado pelo projeto, né? Tem esse desejo de implantar. Para a gente é assim, é um ânimo, uma injeção de ânimo que nos dá, porque o senhor é aquele que está na ponta, ali na frente, que tem essa autonomia para ajudar a fazer a coisa acontecer.
E o projeto é simples, pastor. Muitas pessoas já estão fazendo clube na tua região. Elas só precisam entender para fazer isso de forma mais contínua e sistemática, e não só esporadicamente. Então, o projeto, o ministério, com certeza já existe, e a gente está à disposição para te ajudar, viu? Muito É isso obrigada, aí, viu, pastor. Uma pastor? coisa, só uma coisa, Dani, que eu acho interessante, sempre quando eu falo para os pastores, especialmente para os departamentais, é que essa coisa de ter uma coordenadora ajuda muito, e à medida que ela vai trabalhando no grupo dela, alguns diretores de clube vão começar a ajudar nisso, alguns profissionais também vão começar a ajudar nisso. Você vai ter uma rede de líderes, que é o que a gente chama de corpo de saúde, de corpo de saúde, que vai colocar a engrenagem para girar. Isso facilita muito o trabalho do pastor. Isso facilita muito mesmo. Então, no momento que essa engrenagem começa a girar com um ajudando o outro, com um diretor ajudando o outro, um profissional dando assistência para os diretores, isso facilita muito a função do departamental, né? E de maneira que investir nessas pessoas, investir nessa liderança é uma coisa que facilita muito e é uma verdadeira bênção. Bênção, louvado seja Deus, viu, pastor Erzon? A gente sabe que são grandes os desafios, a obra de saúde não é a única, né? Mas ela é uma delas, e a gente pode e deve, com certeza, enfatizar mais e trabalhar com essa ferramenta que a gente tem profeticamente, que chegaria um momento onde ela seria a única ferramenta. Hoje ela ainda não é, mas a gente está caminhando para isso, né? Obrigada pela sua participação e a gente está à disposição, viu, pastor Erzon, para ter reunião, para conversar, para falar com a sua coordenadora, para a gente incendiar aí na sua realidade esse movimento. Obrigada mais uma vez. Queridos, nosso encontro vai chegando ao fim. Algumas pessoas que não conseguiram entrar, acessar pelo link que eu mandei aqui do WhatsApp, não tem problema, me mande um e-mail, tá bom? Tá ali o e-mail laboratoriodoestilodevida@gmail.com. Esse é o e-mail. Me manda lá que eu te envio o link e a gente vai conversando. Só ressaltar aqui um ponto que a Rosana colocou, que ela está fazendo uma ação de saúde em parceria com o SUS. Ela foi atrás e o SUS vai ajudar. E é isso mesmo, viu? Quando a gente tem um projeto bom, a gente apresenta esse projeto, queridos, tem muita gente querendo realizar. E o Clube Vida e Saúde, ele estende, né? Ele não se limita só ao prédio da igreja, ele é um movimento, onde ele pode ser, inclusive, um móvel. De repente, tem uma escola pública que abriu portas, né, para fazer atividade com com os pais dos alunos, com as crianças, o que quer que seja, o clube pode ir até o local. A realidade do Dr. Fábio foi essa, né? Inclusive, as pessoas tinham resistência de ir até a igreja, ele fez parceria ali com a prefeitura, com o prefeito, com o líder de saúde da região. Como que fala, gente? Esqueci aqui a palavra, Secretário. Secretário. Obrigada, Genaro. Com Você esqueceu como secretário. fala em português, né? Não falo mais nem português nem É inglês. grave, é grave. Com o secretário de saúde. E ele está realizando um projeto lindo, gente, com 90 pessoas participando. Louvado seja Deus, vocês estão entendendo? Então é isso, a gente tem que expandir. E aqui, queridos, o ponto-chave. Oração, é o Espírito Santo nos usando, indo à frente, levantando e colocando pessoas. Deus chama as pessoas que estão disponíveis. Então, se você não se sente capacitado, mas você está disponível, Deus capacita, queridos, aí é com ele, entendeu? Você só fala assim, eis-me aqui, Senhor, quero fazer o melhor. E a gente deve orar incessantemente pelo derramamento do Espírito Santo, para que a gente possa ser instrumento, para que a gente possa ser luz. Últimas palavras, Marcelo Januário. Queridos, para mim, ver você aqui nessa disposição de aprender, né, e querer servir neste ministério é o passo mais importante. Então, com a sua ação e a cooperação de Deus, eu tenho certeza que vocês vão longe e vou estar orando por vocês e conte conosco. Eu tenho certeza que esse ministério, eu acredito nesse ministério, eu acredito que salva pessoas, eu sou fruto da saúde, eu jamais estaria na Igreja Adventista se não fosse pela abordagem da saúde, então eu acredito nisso, nós vamos salvar muitas pessoas
usando a mensagem de saúde para chamá-las, porque as pessoas estão doentes e estão abertas para ouvir a mensagem de Deus através da saúde. Queridos, eu estou aqui orando por vocês, tá? Estou à disposição de todos. Se quiser chegar no privado, se quiser perguntar alguma coisa, se quiser, a gente está à disposição, né, Dani? Mas tenho certeza que nós oramos constantemente por vocês. Oramos constantemente por cada aluno do SEI, por cada diretor de saúde, por cada profissional de saúde, por cada voluntário, por cada pessoa que está direta ou indiretamente envolvida, por cada coordenador, por cada departamental. Nós oramos constantemente por vocês. E a gente acredita no poder da oração. A gente sabe que só porque a gente pede, não tem mérito no nosso pedido, mas só porque a gente pede, Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, e só porque a gente pede, Ele atende. E Ele vai operar coisas nas vidas de vocês. Ele vai dar do Espírito Santo a vocês. Vocês vão ver coisas muito boas. Nós estamos aqui orando por vocês. E mais do que isso, estamos à disposição se alguém precisar de alguma ajuda, de alguma coisa. E os materiais aí, só vocês pedirem nos WhatsApps da vida, que aí a gente vai mandando para vocês. Bênção, queridos, louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Eu acho que essa é a mensagem principal. Deus tem chamado a gente, nosso povo, como igreja, para a gente poder avançar, né, com aquilo que ele fez parte do início do movimento adventista, inclusive, né, como uma estratégia evangelística, e é muito poderosa a saúde, as pessoas estão abertas para poder conhecer, para poder querer saber mais, e a partir disso a gente sabe, né, que essas pessoas podem ser impressionadas pelo Espírito Santo, e a gente vai ser instrumento, e é isso. Então, os desafios virão, eles sempre vão existir, mas a gente vai orando ao Senhor, e a gente vai achando alternativas para aquilo que a gente vê de desafiador. Ao invés da gente sentar, chorar, ai, ninguém está me apoiando, não vai. Vamos achar alternativas. Não tem profissionais da saúde que não querem ajudar, vamos ver com quem a gente consegue fazer parceria, convida. Tem muita gente querendo um propósito, um significado, sabe? Querer doar seu tempo para poder abençoar as pessoas, ainda que essa pessoa não seja da igreja, né? A oportunidade da gente envolvê-la, trazer junto, compartilhar com ela a visão que a gente tem para a gente poder estar alinhadinho e ser um instrumento, uma bênção. Então, a gente ora por você, né? A gente ora com você, a gente está aprendendo junto nesse processo e a gente fica muito feliz quando a gente vê pequenos e grandes movimentos, né, acontecendo. Mas o verdadeiro impacto, ele começa ali, né, no movimento pequenininho. E é isso mesmo, às vezes a gente não está vendo o resultado agora, mas ele vai acontecer, né? E a gente é só uma peça, né, em toda essa... em todo esse encontro, a gente está fazendo parte, quem vai fazer o resto, queridos, é o Espírito Santo, né? É com ele. Vamos orar, então? Marcela, você pode finalizar entregando todos esses líderes, pessoas abençoadas, alunos maravilhosos que estão dispostos e aceitam ao chamado de servir ao Senhor. Ore por todos nós, por favor. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, pela vida, graças te damos pela tua bondade, pelas suas misericórdias sobre nós. Obrigada, Senhor, de um modo muito especial pelo teu chamado. Sabemos, Senhor, que todos que estamos aqui fomos chamados para uma obra especial e para este tempo e para este momento. Que o Senhor possa, Pai, encher cada um do seu Santo Espírito. Que o Senhor possa nos abençoar com o teu poder. Que o Senhor, Pai, possa estar cooperando conosco, nos dando força, sabedoria, direção, colocando próximo de nós pessoas e oportunidades para levar sua mensagem e também, Senhor, oportunidades de parceria para que possamos levar saúde,
levar saúde física, mental, espiritual para pessoas, Senhor, que perecem nessa guerra entre o bem e o mal. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa ir à nossa frente, nos mostrando o caminho e nos conduzindo, para que possamos colocar em prática nossos dons e talentos para a salvação de outros. Amém. Sabemos, Senhor, que esse é o maior propósito para a nossa vida e que possamos, Senhor, cumprir conforme o teu querer e o teu desejo e o teu realizar. Pedimos essas bênçãos, uma boa noite de descanso, confiando na graça e no amor de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, queridos, muito bom tê-los aqui, viu? Que o Senhor abençoe e guarde todos vocês. Boa noite, queridos. Boa noite, gente. Um beijo grande. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite a todos vocês. Boa noite, turma. Boa noite, Rubemar. Oi, Rubemar.